Pra mim, o Thiago Silva é a prova de que o brasileiro ele não tá satisfeito com nada. E independente da sua trajetória, vão arrumar um motivo pra falar de você. Inclusive demonstra a hipocrisia de alguns críticos de atletas de futebol. Vamos puxar o gancho para algumas críticas, por exemplo, ao Neymar. O Neymar é um cara que ele não tá nem aí pro futebol, ele não liga pro esporte, ele é um cara que não se cuida, que ele não liga pra carreira, ele quer saber de festa, bebida, e nós não temos um grande craque focado. Ou seja, a grande crítica da galera pro Neymar é ele não ser um cara tão focado na sua carreira. Aí você pega o Thiago Silva, irmão, a gente tá falando de um cara que até os 40 anos de idade foi titular de um clube do Big Six da Premier League. Um cara que virou ídolo em todos os clubes que jogou. Consagrado e vitoriosíssimo no Milan, no Paris Saint-Germain e no Chelsea. Campeão de tudo por clubes. E aí pegam no pé dele, porque nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, nos pênaltis entre Brasil e Chile, ele se emocionou. Ele chorou, tava ali desestabilizado, né, emocionalmente. Ou seja, ele demonstrou ali o sentimento dele. Não é muito contraditório, rapaziada? A gente reclamar, pô, saudade quando os jogadores vestiam a camisa de verdade. Saudade quando os nossos jogadores se importavam de fato com a camisa do clube, da seleção. Saudade dos jogadores focados, aqueles caras que eles se importam realmente com o futebol. Mas aí quando você vê um Thiago Silva, que é um cara que naquele momento ele estava ali imbuído de emoção, que ele queria ganhar a Copa, e era um dos melhores jogadores daquela Copa do Mundo até o momento. Um cara que até pouco tempo foi inclusive criticado por ter chorado numa decisão que o Chelsea perdeu da Copa da Liga Inglesa. O Chelsea foi derrotado e enquanto os jovens do Chelsea estavam ali rindo depois do jogo, o Thiago Silva estava chorando, estava aos prantos, que ele queria conquistar o seu último título com a camisa do clube inglês. Aí por conta disso, ele é criticado. Ou seja, o negócio é basicamente reclamar. Se o jogador ele não tem foco, não tem comprometimento, não demonstra tanta emoção, sei lá, ele é criticado. Se o jogador ele demonstra ter um afeto muito grande, demonstra até de vez em quando um desequilíbrio emocional numa situação, ele também é apedrejado. E é impressionante como só brasileiro fala mal do Thiago Silva. Na Itália, todo mundo idolatra. Na França, todo mundo idolatra. Na Inglaterra, a mesma coisa. Você pega os grandes zagueiros do futebol brasileiro e mundial hoje, todos têm Thiago Silva como referência. Um cara em praticamente 20 anos de Europa, jogou em alto nível sem deixar a régua cair. Chegar no topo é muito fácil, difícil é se manter. Esse cara se manteve por 2 décadas. Fez uma baita Copa do Mundo de 2018 e, na minha opinião, foi o melhor jogador do Brasil possível, disparado. Se tiver que puxar um, Thiago Silva, pra mim, o melhor jogador da Copa do Mundo de 2022, claro, dentre os brasileiros. O cara é extremamente focado, o cara tem mesa tática na sala dele, da casa dele, uma técnica apurada absurda pra construir jogo, aspectos ofensivos interessantíssimos, defensivamente nada a reclamar, não tem ponto fraco. Bruno, mas pra mim ele não deveria ter sido capitão da seleção. Beleza, isso é outro ponto. Tem gente que prefere um capitão, né, mais, aguerrido, aquele cara que vai berrar e tal, beleza, né, vai de cada um. Agora, rotular o Thiago Silva como um fracassado, sério, logo o Thiago Silva, cara que ganhou praticamente tudo, não ganhou a Copa do Mundo, é verdade, mas quanto a gente também não ganha, né? E rotulá-lo como um cara da geração 7-1, sendo que na partida contra a Alemanha ele não estava, inclusive, na minha opinião, um dos grandes motivos para essa goleada ter acontecido foi a ausência do Thiago. Muito se fala da ausência do Neymar naquele jogo, mas para mim foi a ausência do Thiago Silva. E aí ele tem que ser rotulado como alguém negativo, porque ele chorou numa disputa de pênalti. Como se ele tivesse sido o único que já fez isso na história. Thiago Silva e as críticas que ele recebe, pra mim, são a prova de que nada tá bom pra ninguém. E eu não consigo entender como tem gente que consegue não admirar, ou pelo menos não respeitar, a trajetória desse cara.